Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. Mais uma sessão negativa para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas de 6 a 10 pontos nos primeiros vencimentos. A gente tem ali o maio segurando nos 15 dólares por bushel, mas está, enfim, está terminando esse contrato já. Daqui a pouco ele perde um pouquinho da sua referência. Mas a gente já começa a perceber uma diferença bastante acentuada entre os preços praticados atualmente para os preços praticados com referência lá na safra americana. Quem nos ajuda a entender mercado, saber o que pode acontecer em Chicago e principalmente traduzir o que está acontecendo aqui no Brasil, o produtor está desesperado aí com os atuais patamares de preços, é o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e ajuda a gente a entender esse movimento. Vamos começar com Chicago, Flávio. Que elementos você diria aí que são fundamentais da gente entender para Chicago nesse momento? E dá para definir um viés para os preços por lá? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Basicamente, o que a gente tem em relação a Chicago, isso vale para a soja e vale para o milho também, é uma certa estabilidade. Se você olhar a curva de preço do final do ano passado para agora, nós não estamos muito distantes, né? Os preços têm oscilado bastante, mas tem se mantido, né? A soja próximo dos 15 dólares, aí, 14 dólares e meio, 15 dólares o bushel, e o milho acima dos 6,5 dólares o bushel. Então, Chicago, ele está respondendo a um aperto muito forte nos estoques norte-americanos, né, Alexander? Foi uma temporada de safra pequena, de produção ruim nos Estados Unidos, na Argentina e outros problemas em outros locais do planeta, perdas de milho, perdas do trigo. Então foi toda uma temporada bem complicada, essa temporada 22, 23. Então tem um aperto muito grande nos estoques norte-americanos, especialmente soja e milho. Por isso que o mercado resiste, né, Alexandre, e mantém um patamar bastante elevado, historicamente muito elevado. O que pega no lado do produtor é a lembrança que ele tem do ano passado. Porque no ano passado, nessa mesma época, a gente falou soja 15, o ano passado estava 17,70 nessa mesma época. Em fevereiro, março, abril, no auge ali do reflexo das perdas na Argentina, né, das possíveis novas perdas nos Estados Unidos e o início da guerra na Ucrânia. Então, só nessa brincadeira de Chicago, do ano passado para cá, tira R$ 25 da paridade de preço. Então, é por aí. E eu entendo, Alexandre, que nós temos solidez ainda para Chicago, até julho, começo de agosto, porque, como disse, é o auge. Estamos agora entrando na entre-safra norte-americana, com estoques muito apertados, então não tem como baixar muito daqui até lá. A questão é depois disso, né? Depois disso, claramente, nitidamente, tem um viés de baixa para o preço em Chicago, porque tanto soja como milho, nós deveremos ter aumento de área nos Estados Unidos e, muito provavelmente, uma safra cheia por conta de um clima mais regular. Tá? Então, isso é muito claro. Dá para tirar $1, $1,50 por bushel de patamar de preço lá para o segundo semestre, a partir do final de agosto, principalmente no mês de setembro. E isso a própria Bolsa já está precificando, né, Flávio? Já dá para ver essa diferença, é nítida essa diferença dos vencimentos atuais para os vencimentos de segundo semestre. Agora, vamos imaginar que esse preço do segundo semestre está ali mostrando o preço que o mercado considera justo para a safra americana. Pode ter alguma surpresa aí? Essa surpresa poderia ser ainda mais negativa para preços? Olha, no caso a previsão
que nós temos é um aumento maior para a área de milho. Então, a soja teria um aumento residual, né? Então, o ganho de produção da soja seria realmente em relação ao clima, em relação à produtividade, né? O milho está um pouquinho mais tranquilo, porque o aumento de área deve ser maior, né? A surpresa seria, por exemplo, algum problema ou resultados excepcionalmente mais altos em termos de safra, mas isso o mercado vai começar a assimilar, né? Ele vai começar a ajustar isso na sequência. Talvez a surpresa mais negativa seria a questão de um problema de demanda internacional, né? Porque a gente continua com o conflito na Europa, no leste europeu, então, e o mundo inteiro ainda segue trabalhando para controlar a inflação no mundo, controlar os déficits fiscais que tem no mundo inteiro. Então, tudo isso não deixa muita margem de tranquilidade para o mercado financeiro. Então, pode vir daí um estresse maior, em algum momento, um agravamento do conflito. Isso sempre é uma possibilidade num ano que a gente tem aí uma guerra em andamento já há mais de um ano, né? Então, possível né? Isso sempre é possibilidade. A gente imagina que na colheita a pressão é grande e pode esfriar até um pouco mais e esses preços já estão hoje, né? Então, quando a gente olha lá para o contrato de novembro, né, da soja, lá e vê 13 alguma coisa, então ele pode, durante o período de colheita americano, até cair um pouco abaixo desse patamar que está hoje lá sinalizado para a safra nova, pode sim, especialmente se a safra realmente se confirmar cheia. Quer dizer, faz sentido, então, essa diferença de preços diante das expectativas que nós temos hoje. Ou seja, temos um novo patamar de preço para a soja, pelo menos em vigor agora, Flávio. Isso. É muito importante diferenciar isso, né? Eu falei, daqui até julho, agosto, nós temos suporte nos preços, porque nós não temos, os estoques americanos estão mínimos, né? E não tem produto. A partir daí, você tem esse reflexo, provavelmente, de uma safra cheia norte-americana, e aí o mercado muda de patamar para baixo. O que significa para nós aqui internamente? Significa que, muito provavelmente, a gente não vai ter no Brasil uma entre-safra daquelas de preços muito diferenciados do segundo semestre para o primeiro. Né? Por quê? Porque você tem esse degrau para baixo do preço lá fora, e porque a gente tem esse ano uma safra muito cheia aqui no Brasil, que a gente está colhendo, e provavelmente a gente vai ter excedentes lá no nosso final do ano bem maiores do que nesse último ano. Então, entendo que não é aquele ano que o preço lá de novembro, dezembro, dispara, abre, dissocia, descola de Chicago, né? Então, isso que significa. Por isso é importante o produtor ficar monitorando, talvez tentar fugir desse momento exato da pressão, né, do preço, e agora, abril e maio, mas depois ir fazendo média e aliviando, né, aliviando essa pressão maior de venda que a gente tem nesse momento, tentar escapar um pouquinho dessa armadilha e ele acabou se envolvendo aí na temporada. Pois é, agora isso que você está falando é muito importante, Flávio, porque se ele está segurando a soja dele para evitar essa pressão negativa que ele está sofrendo nesse momento. Mas se ele perde o time, ele chega nesse outro segundo momento que você relatou, que é de um estoque sendo empurrado para o segundo semestre, diante de um preço em Chicago, que hoje é 1,5 ponto, um pouco mais de 1 ponto aí, abaixo do que está sendo praticado no mercado. Mas aí... Pode falar. Não, eu só queria saber, de alguma forma, tem as correções, o prêmio poderia ajudar, enfim, muda o cenário de alguma forma?
O que eventualmente ou aproximadamente cair no preço da bolsa, provavelmente os prêmios vão ajustar pelo menos parcialmente, né? E o detalhe importante, o Alexander, o produtor ele retardou a venda, né? Ele tinha muito fresca, muito forte na memória a lembrança do ano passado, onde ele vendeu bastante antecipado e quando chegou na colheita o preço explodiu, né? Foi para o alto, foi para o espaço, mas numa situação absolutamente fora do contexto, fora do normal. Então ele ficou com essa memória, por isso ele falou, não, eu vou segurar. Tinha aí a questão do clima também, né? Não é só memória passada, mas tinha o preço da questão de clima, né? Em função do Laninha, e tinha também a questão política, né? Com eleições, mudança de governo, então tinha muita insegurança para ele. E ele optou por não vender. E agora houve uma concentração de venda e uma necessidade de venda. Tanto e ele está vendendo, a questão é essa. A gente está falando assim, mas ele vai segurar. Mas ele, só no mês de março, ele vendeu 10% da safra. Né? Então ele estava segurando, em março ele vendeu 10%. Em abril vai vender outros 10% ou 15%. Tá? Por quê? Porque precisa, não tem o que fazer. Né? E está vendendo milho também, essa pressão, ele está dando prioridade para vender milho, né? Ou segurar a soja e vender o milho, mas não é todo mundo que tem. Então, o milho está pressionado, a soja também está pressionada, e ele está vendendo, porque precisa fazer contas, né? Pagamentos e fechamento de contas, ele está vendendo. Então, mesmo não querendo adiar, né, por necessidade mesmo de caixa, acaba sendo obrigado. E esse escalonamento, então, eu estou falando, é para quem pode, né? Olha, eu já vendi o que eu precisava, agora eu não tenho desespero, posso esperar um mês, 2, tal. Então aí ele escalona, dilui essa forte pressão, porque o prêmio ele está caindo, né? Por que o prêmio está caindo? Porque nós estamos com uma safra cheia, né? Aí 25 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Nós tivemos problemas de clima, né? O primeiro trimestre foi bem chuvoso no Brasil, então atrapalhou também os embarques. Tivemos um retardamento das vendas, então as vendas acabaram se concentrando, todo mundo vendendo, pressionando ao mesmo tempo, né? Além do que, lá fora, nós tivemos alta nos fretes marítimos. É uma combinação, né, uma tempestade perfeita para os prêmios aí, negativa no caso, e isso é o que está derrubando, é o que está quebrando, vamos lá, a espinha, né, do produtor, e talvez seja a maior surpresa dele nesse momento. Mas entendo, e passado esse maior volume de embarques, de vendas, de negociação, os prêmios naturalmente vão subir. Né? Então a gente tem aí abril, maio de pressão, mas a partir daí, junho, julho, já deve começar a aliviar esse patamar e possivelmente ele compense um pouco dessa queda, ou boa parte dessa queda lá fora. Né? Depois aí, né, meu amigo, fica por conta da questão do câmbio. Né? E a nossa terceira variável é essa sim, cercada de muita indefinição, né? As coisas, o novo governo está começando agora, né? Reforma tributária, vai para o Congresso, então isso é muito recente. Tudo que a gente está vivendo no câmbio agora, né, de câmbio abaixo de 5, não tem absolutamente nada a ver com o novo governo. Isso é tudo rescaldo da administração passada da economia. Né? Saldo comercial, investimentos diretos, a questão do dólar lá fora, né, caindo, então tudo não tem nada a ver com medidas novas, não tem nada. Então as novas medidas estão sendo estudadas agora, né, reforma tributária e essa questão aí fundamental questão fiscal no país.
Ô Flávio, eu vou pedir para a gente fazer um exercício aqui de colocar preço nas coisas, que foi muito legal quando você comparou Chicago do ano passado, nesse mesmo momento, com Chicago agora. A gente tinha 17,70 de dólares para um Chicago hoje, no primeiro 15, vencimento, 15. Vamos colocar. Pegar um 15, É isso. E, são 2 dólares e 70, isso dá 5 dólares por saca. R$ 25 aí, né, que você fez as contas. Já tira R$ 25 da conta. Né? É. Porque hoje os preços estão... Vamos pegar a região centro-sul do Brasil, aí, sul-sudeste, vamos pegar sul e sudeste. Nós tínhamos perto de R$ 200 no auge no ano passado, durante a colheita, fevereiro, março. Abril ali, R$ 200, perto de 200, vamos arredondar para 200. Fechamos o ano a 180. Estamos agora a 140. Então, nós estamos falando de R$ 60 a menos do que na colheita do ano passado. Uhum. Tá? Desses R$ 25, alguma coisa do gênero, é Chicago. Né? É Chicago, saindo de um patamar fora do contexto, um patamar ainda muito alto. Né? Ainda muito alto. O outro, mais R$ 25 aí, a fatura vem do prêmio, porque o prêmio ano passado estava $1 e alguma coisa positivo, $1,20, $1,40, e esse ano está $1 negativo. Então, nós estamos falando de cerca de $5 por saca vindos de prêmio negativo. Né? E aí o resto que você tem para tirar esses R$ 10 é principalmente o câmbio. Né? O câmbio agora próximo dos 5, aí um pouco abaixo dos R$ 5. E o ano passado estava também, ele caiu, mas nessa época do ano a gente estava 5,15, 5,20. Bom, então aí, meus caros, tudo isso, esses R$ 60, não é nenhuma sacanagem, é paridade. É paridade de exportação. Se você vai fazer a conta, você vai ver que a paridade está tirando esses R$ 60 em relação ao igual período do ano passado. Né? Então, realmente é muita coisa, especialmente, né, Alexandre, que o produtor teve um ano de custo alto ainda. Né? Pois é. O custo dessa safra foi bastante elevado ainda. Né? Então, as margens do produtor brasileiro estão realmente recuando bastante. Não diria que seriam negativas, porque a grande maioria dos produtores está olhando muito bem. Então, mesmo com preços mais baixos, mesmo com custo mais alto, mas, ao contrário do ano passado, teve muita gente que perdeu na safra, esse ano a safra é cheia. Né? A exceção da safra de soja é a metade oeste lá do Rio Grande do Sul. No restante, todo mundo está olhando bem. E isso alivia, né? Porque quando você aumenta a produtividade, você dilui o teu custo de produção, que foi mais alto. Então, eu entendo que ainda fecha a conta, né? Ainda fecha a conta. Meio apertadinho, meio espremidinho, mas ainda dá para fechar a conta, né? Na temporada. Muito bem. Bom, diante desse diagnóstico, desses cenários trazidos aí por você, qual que é a sua mensagem, qual que é o seu recado para o produtor então, Flávio? Olha, em primeiro lugar, preciso muita calma nessa hora, né? A gente está com alguns cabelos brancos aí, a gente já passou por bastante tipos de temporadas, né? E o mercado, quando ele entra nesse ritmo que a gente percebe hoje, há um certo pânico, né? Isso acaba precipitando quedas mais acentuadas do que deveriam. Né? Aparentemente está acontecendo isso agora. Há um nervosismo, e isso é absolutamente compreensível, mas eu acho que tem que ter um pouco de cautela agora, optar sempre por vendas escalonadas, né? Entendo que a gente está com uma pressão muito grande na soja, e essa pressão vai diluir. Essa pressão baixista, ela dilui a partir do mês de maio, junho, julho, ela diminui. Então aí não é nada
maravilhoso, não é nada espetacular que a gente possa esperar para o segundo semestre, mas sim, de repente tem possibilidade de alguma melhora em relação aos preços atuais. Então, se não tiver jeito, vende, assimila, vende o necessário e segue em frente, né? Em relação ao milho, tem a safra de inverno, ela está indo bem, né? Então é uma safra que provavelmente será maior. Por enquanto o clima está ajudando no geral, né? No geral com alguns pequenos probleminhas, mas no geral está ajudando. Então, quando entrar a safra de milho, a partir do mês de metade de junho, principalmente, nós vamos ter milho, vai ter milho precoce entrando bem cedo esse ano. Mato Grosso tem região que vai colher no final de maio já. Mas assim, o grosso da safra entra mesmo metade de junho e julho. Então aí sim, em junho, a partir de junho você tem o milho realmente com uma pressão de uma safra cheia de milho. Mas também não é terra, eu entendo, né? Tem gente aí com um pensamento diferente, mas eu entendo que não é terra arrasada também para o milho, né? Porque nós temos bastante demanda, provavelmente teremos muita exportação de milho, e ao contrário da soja, que tem bastante estoque previsto para o ano, o milho tem chances até de redução nos estoques finais da temporada. Então, é isso. Basicamente, a mensagem é de calma, de escalonar essas vendas aí, tentar descomprimir, né, despressionar esse mercado, nem sei se essa palavra existe direito, mas tirar essa pressão muito forte que a gente está exercendo agora e tende a aliviar nos próximos meses. Seja pelo prêmio, seja pelas oportunidades do próprio clima sobre a safra americana também, né, Flávio? Por que não? Por que não? E especialmente na questão do câmbio, né? Eu acho que a grande variável que pode recuperar preço é o câmbio, é uma possibilidade. Nós temos tudo em aberto, né? Nós temos aí um problema fiscal no país hoje, né? Nós fechamos 22 com as contas no positivo. Janeiro, fevereiro, março, a porteira abriu. Então, nós já estamos gastando. Então, precisa equilibrar. Se o governo, com essas medidas de reforma tributária, é o que ele pretende, aumentar a arrecadação, aumentar impostos, conseguir equilibrar, pode ser que ele mantenha um câmbio relativamente baixo. Essa é uma variável imponderável. A gente não tem como ter certeza nesse momento, né? Como é que o Congresso vai reagir, que tipo de reforma vem, quanto vai pegar, se vai afetar o PIB do país, né? Quando você aumenta imposto, o efeito colateral é diminuir o crescimento da economia, né? Então, tudo isso é cenário totalmente aberto, né? Então, do câmbio pode ser que tenha mudanças no decorrer do ano, né? Então, muita calma nessa hora. Boa, Flávio. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse mercado. Volte sempre, Flávio. Imagina. Um abraço a todos aí. Valeu. Daí, Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro, traçando cenários, trazendo, enfim, possibilidades aí de precificação, mas mais do que isso, trazendo tranquilidade para o produtor, calma, não seja afobado. Óbvio que aquele que não tem o que fazer, que precisa pagar a conta, tem que, enfim, se sujeitar a esses valores atuais. Mas quem puder esperar um pouquinho, porque daqui a pouquinho o prêmio começa a relaxar, essa pressão intensa, essa queda muito forte, tende a diminuir dos prêmios. Daqui a pouquinho tem o mercado de clima lá nos Estados Unidos, que também pode mexer um pouquinho com o preço em Chicago. Tem essa variação cambial que o Flávio citou, que pode de alguma forma ajudar também no final das contas. Enfim, nesse momento a gente está com esses 3 fatores negativos, mas daqui a pouco um desses fatores ou todos eles podem virar de lado aí, ser mais voltado aí para a sua necessidade. E daí, nesse caso, você tem que ficar atento para poder participar das oportunidades, tá certo?
Deixa eu passar os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela. Soja para maio, 15 dólares por bushel, caindo meio ponto. Para julho, 14 dólares e 67 centes por bushel, caindo 6 pontos. O agosto, 14 dólares e 15 centes por bushel, caindo 8 pontos mais 25. E o setembro, 13 dólares e 34 centes por bushel, caindo 10 pontinhos. Isso é a soja. Vamos ver o milho. Maio, 6 dólares e 66 centes por bushel, 14 pontos de alta. Julho, 10,25 de alta, fechou a 6,35. Setembro, fechou a 5 dólares e 67 centes por bushel, 6,75 de alta também. E dezembro, 5 dólares e 60 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de elevação. Para finalizar, temos também o trigo, que para maio fechou a 6 dólares e 82 centes por bushel, 15 pontos e meio de alta. Para julho, 6,92, 16 pontos e meio de elevação. Setembro, 7 dólares e 2 centes por bushel, 15,75 de alta. E dezembro, 7 dólares e 17 centes por bushel, 15 pontos de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.